Depois vocês têm boas reviews. Roma. Sim, Roma. Então tem reviews mais atuais também, mas essa, se alguém quiser fazer mais ou menos assim, uma estrada meio cronológica para entender um pouco a área, entender as questões da área, ver como é que foi variando a evolução do tempo. Depois, claro, chega na década de 90, já é a década de dualidades. Aí já é uma outra visão, né? Aqui a gente pula para 96 em diante, que já é a era da dualidade. É uma abordagem mais profunda, né, mais fundamental em termos de supersimetria, de teorias mais assim, mais um pouquinho fundamentais para descrever possíveis manifestações de monopolos. E claro, mais atualmente os monopolos foram medidos na matéria condensadas. Esses artigos que eu falei com vocês, RL, Science, Rate, de 1900 a partir de 2009. Monopolos e gelo de espírito a partir de 2009. Então, quem quiser se dedicar, isso aí ainda dá dissertação, ainda dá tese, ainda dá pós-doc, ainda dá emprego. Você pode fazer a sua vida ainda em cima, e da matemática também. Você pode fazer física matemática em cima de monopolos e dualidades. Tem muitas questões de física matemática ligadas a dualidades complexas, coisas muito ainda para serem entendidas pelos matemáticos. Os físicos já fizeram, né, de uma forma suja, mas que faltam os matemáticos formalizados. Quando você fala dualidade, você está querendo dizer dualidade que nem aquele artigo do Zanelli que você tinha no passado? Isso. De você transformar campos e não mudar as equações de massa. Uma invariância das equações por essas trocas. Isso é uma simetria. Toda simetria revela alguma propriedade fundamental do teu sistema. Quando você tem uma simetria, não é? Então isso aí eu acho que pode ser uma eletrodinâmica interessante, que vocês podem, quem quiser se dedicar um pouquinho, né? Claro que no curso não estou cobrando que vocês saibam tudo isso. Eu estou dando várias possibilidades para vocês elegerem aquelas que vocês acharem ou mais interessantes, ou, por exemplo, mais ligadas à área que vocês vão trabalhar. Por exemplo, se uma pessoa vai dizer, tipo você aqui, se você quiser fazer física matemática, né? Ou matemática aplicada, esse é um campo bom. Você vai encontrar artigos bons de grandes matemáticos, como, por exemplo, o pessoal de Cambridge, o pessoal de Oxford, o professor Atiar. Você vai encontrar o item, né? O pessoal assim, muito ligado a essa física mais formal, física matemática, né? Essa fronteira mais matemática, e matemáticos trabalhando sobre isso. Se falar com o Pepe, né? O nosso colega matemático, o professor Lino, você conhece o Pepe, não? Não conheço. Não conhece o Pepe, não? Não. Sabe conhecer o Pepe é um matemático, né? E ele assim, sabe bastante referência sobre essas coisas. Mas ele não, ele daqui? Ele é do INE, ele fez o pós-doc aqui com a gente. aqui. Tá. Foi o Instituto de Você não lembra aí? Não, estatística, né? É o teu, né? Não, lá é só IM. Só IM. Eu acho que IM é na IM é na UERJ. Na USP também. Não é, na USP também. Então tá, você não conhece o PT não, né? Tá, depois eu vou te apresentar. Ele tem referências muito boas sobre estudos mais matemáticos, fibrados, toda essa discussão de espaços fibrados, isso aí tudo, a geometria diferencial de monopólios magnéticos é muito riemanniana, ligada ao monopólio, Feiberman, toda essa coisa. Bom, então monopólio magnético, né? Eu tenho um aluno que fez a dissertação de mestrado dele comigo, o estudante, vocês podem encontrar a dissertação dele no CBPF Index, se alguém quiser. Por que eu estou dando essa referência? Porque lá, nessa dissertação de mestrado,
O William fez o mestrado aqui. Esse William que foi aluno do Faria, não? Ele foi do UFRJ? Não, ele fez mestrado e doutorado comigo. Não, mas de uma graduação. Não, ele é de Viçosa. Ah, não. Ele é da UFC. E voltou para lá, é professor lá hoje. O Wendel fez a dissertação de mestrado dele sobre monopólio magnético, né? Vocês podem achar aqui no CBTF Minas. A dissertação de mestrado dele foi em cima do monopólio magnético. Então, estou dando a dissertação dele porque ele organizou bem assim, a questão da revisão, monopólios magnéticos, né? E a gente tentou estudar, ele tentou na dissertação, foi estudar monopólios, não na teoria de tirar exatamente da modificação imediata de Maxwell, mas em variantes, né, do eletromagnetismo. Basicamente, o que a gente tentou estudar foi monopólios magnéticos na eletrodinâmica de Proctor e na eletrodinâmica de Maxwell. Vou pegar para vocês depois. Então, quem quiser pegar, e lá a vantagem da dissertação dele é que ele dá boas referências. Então, se vocês pegarem a dissertação dele, vocês vão encontrar boas referências sobre o tema, referências mais gerais, bons reviews, né, para quem quiser construir esse assunto de forma assim, bem organizada. Bom, professor, eu pensei num jeito razoável de acreditar que, para poder, que a derivada segunda teria que comute, né, se for contínuo. Sim. Aí no intervalo, se eu deixar, eu mostro rapidinho. Ah, você pode hoje? Pode ser. Então tá, então Eu vou atrapalhar o... Não, mas vai atrapalhar o fluxo da aula. Né? Não, tá dentro do tema. Eu vou mudar de tema agora. Mas não está lá então. De novo, da próxima vez eu falo no intervalo, né? Não, mas vai. Eu acho que vou me enrolar porque eu não pensei no que eu ia falar direito, né? Mas vamos lá. Se você definisse uma quantidade A, dá para enxergar? Como sendo f de x mais dx e y mais dy menos f de x mais dx. E aqui é um y. Menos f de x e y mais dy mais f de x. Se você mantiver essa quantidade, eu posso escrever elas de duas formas diferentes, né? E eu vou usar isso para tentar, supondo que a função tem derivadas segundas contínuas para poder usar o teorema do valor médio. E assim, não precisa, não é hipótese, tem hipóteses mais fracas que já garantem a comutação das derivadas, só que aí a demonstração fica bem mais difícil. Eu acho que basta que uma seja contínua, seria, mas eu vou supor essa hipótese forte de derivadas segundas contínuas. Eu posso escrever isso aqui da primeira forma. Eu não vou colocar em epsilon e delta, porque eu acho que ninguém aqui está interessado nisso, né? E também daria muito mais trabalho. Mas eu poderia escrever isso agrupando primeiro aqui, né? Botando um colchete aqui e escrevendo isso, né? Repete, menos, agrupando aqui em colchete também. E aí, repara, aqui, f de x mais delta x mais delta x, o que está variando aqui em relação à variável y, né? Então você tem uma função que basicamente é uma função só da segunda coordenada. Então aqui é uma função num ponto e uma função num ponto que está perto dela. Usando o teorema do valor médio, a gente poderia dizer que isso aqui é igual a derivada da função f em relação a y, né? Tomada nesse ponto que é fixo, que não está dependendo, x mais delta x. E aqui na segunda coordenada seria tomada em algum ponto que está entre y e entre y mais delta y. Então poderia ser, vamos dizer, um xi y, onde esse xi y está entre y e mais delta y. Isso é importante. Né? Por outro lado, fazendo a mesma coisa desse lado, a gente teria f de um x, que está fixo, então essa nossa função está dependendo dele no momento, e de y mais delta y e y. Então eu vou usar a mesma coisa, novamente, o teorema do valor médio, já que a função tem derivadas contínuas, né? Eu vou escrever aqui menos df dy, tomada no ponto x, que é o ponto fixo, né? E mais uma vez, agora não se, sei lá,
pode ser o mesmo psi, ou se não quiser, bota um psilinha, né? Mas isso não vai importar. Agora repara, a gente tem uma função definida num ponto, não, é importante que seja, para poder usar de novo. Tá? A gente tem uma função, então, definida num ponto e variando no outro. Então, a gente pode tratar agora essa função como uma função só da coordenada x e usar o teorema do valor médio novamente. Aí a gente vai ter, isso aqui, por exemplo, é igual a d dx de df dy tomada no ponto x, no ponto xx, né? No ponto xy, onde esse xx tem que estar entre x e x mais delta x. Aqui eu esqueci de um delta y aqui. E aqui já tinha esse delta y, aparece um delta x. Agora, se a gente... Deixa eu ver esse parênteses aqui, acho que não tem necessidade. Se a gente faz o mesmo procedimento, agora agrupando de outra forma, agrupando esse cara aqui de y mais delta y com esse aqui, e esse cara com esse, a gente vai ter a mesma coisa, só que com um novo cx, vamos dizer, um cx til, né? Então aqui eu teria, apareceria, no final das contas, ordem trocada, df de y, df dx, e aqui um outro psi til, né, um outro psi y, mas ainda entre x delta x e y mais delta y. Então, se a gente só trocasse a ordem e escrever o mesmo A, a gente obteria aqui esse cara aqui, com derivada x na frente, y atrás, né, em dois pontos, é igual a esse cara aqui, que tem delta x, delta y, eu esqueci. E aí você pode igualar esses dois caras, porque eles são o mesmo A. Aí você vai cortar os incrementos, né? E você vai ter essas derivadas tomadas nesse ponto. Então você fala, mas esses pontos são distintos, né? Você tem um psi x e um psi y, que tem que estar entre x mais delta x e y mais delta y, e um outro que pode ser outro. Eu não sei como é que eu vou falar então que as funções são iguais. Né? Só que você usa a continuidade da derivada segunda agora para poder dizer que esse psi x, e aí entra o ponto que eu falei que eu não vou ser formal, né? E esse psi til x, eles necessariamente estão entre x e x mais delta x. Só que, se eu estou supondo que as derivadas segundas são contínuas, eu posso fazer esse delta x tender a zero. E aí você vai garantir que esses pontos aqui têm que ir para o mesmo lugar. Né? Então, essa é a passagem que eu não estou sendo formal. Então, se você faz agora usando a derivada segunda, e aqui é essencial, você faz o delta x e o delta y irem a zero, reparando que eles já foram cortados quando você igualou, né? Então eles não vão influenciar em nada, você tem que o valor das funções é igual. Né? Tanto derivando primeiro para x e depois para y, tanto primeiro para y e depois para x. Ao caso para n variáveis, é só você fazer 2 a 2. Né? Você sempre pode agrupar de duas em duas, e aí você tem que, não importa a ordem de derivação, desde que você garanta que as derivadas segundas são contínuas. Eu nunca tinha visto esse modo. É um jeito que eu pensei fácil Mas assim, matematicamente falando, se vocês fossem matemáticos, vocês iam apontar o dedo e falar, não, peraí, isso. Ah, certo. Escreve isso direito, né? Tá, talvez tenha. Mas tem um flavor. Mas a ideia é central, por isso que não. Ah, ótimo, obrigado. Interessante, obrigado, ilustrou bem. Porque está dentro do contexto, a gente estava falando de monopólio magnético, né? E justamente isso aí é fundamental na singularidade de Dirac, né? Para poder chegar na corda de Dirac de monopólio, certo? Só para também para falar para quem não está muito acostumado, essa corda de Dirac da singularidade, como a gente mostrou lá no potencial vetor, ela não é a teoria de corda, não tem nada a ver com as cordas fundamentais. É uma corda de singularidade, né? Ganhou esse nome depois de teoria de cordas, são objetos estendidos que são outra coisa. Obrigado, Kiko, eu vou apagar aqui, tá? Muito bem, então a gente já tentou perceber a ideia, né? Quer dizer, toda a formulação de Dirac, interessante a gente perceber às vezes, né, o modo de fazer ciência, né, dessas pessoas que estão na fronteira, que o problema de Dirac não era o monopólio magnético, ele estava minimamente interessado nisso, ele queria entender a origem da carta do elétron. Ele queria, na verdade, qual é a raiz, né? Qual é vamos dizer, o conteúdo fundamental do paper dele de 31, quando ele estuda as singularidades do campo eletromagnético quantizado. O problema dele fundamental é entender se o elétron é uma partícula elementar ou não. Por quê? Dirac tem uma visão muito matemática da natureza, mas ele sempre parte de problemas físicos muito concretos. Então, qual o problema físico concreto, como eu falei com vocês no início, só para fechar? Era a analogia entre o próton e o elétron. Então, o próton e o elétron têm o mesmo spin,
massas muito distintas, interações distintas também, elétron nuclear, o outro não tem e tal, e cargas idênticas. Então, Dirac queria entender, ele já achava que o próton, uma das antecipações dele justamente é que o próton já fosse composto também. Ele achava que a massa excessiva do próton em relação à massa do elétron podia ser um indício de composição do próton, de uma estrutura interna do próton que só foi descoberta depois com a física de quarks, né? E, então, ele perguntava, bom, se o próton, a cabeça dele funcionou assim, tem que sincronizar com a época, né? Naquela época ele conhecia elétron e próton. Se o próton tem essa carga igual a do elétron, ele pode ser uma espécie de antielétron. Mas se o próton tem essa massa tão grande, isso já está revelando que ele possa ser uma partícula composta. Então a pergunta é, será que o elétron também não é composto? Então, o mote, né, que estava por trás do efeito de Dirac de 31 é estudar a possível não elementaridade do elétron. O elétron é realmente elementar? Ele já achava que o fato de ter spin pudesse ser um argumento, um indício de não elementaridade. E aí ele fala, então vamos estudar se o elétron é ou não elementar. Como é que ele coloca a questão agora, do ponto de vista matemático? O elétron gera campo eletromagnético. Então vamos estudar as singularidades dos campos, porque as singularidades dos campos, elas revelam sobre as fontes. Elas dão informação sobre as fontes. Então talvez olhando o campo eletromagnético eu possa ter mais informações sobre o elétron. Foi o que ele fez. E aí ele entendeu justamente a quantização da carga, a réplica, porque que as cargas eram 0 mais 1 menos 1 naquela época, né? E ele remeteu essa questão à existência do monopólio magnético. Então, o monopólio magnético, a formulação do monopólio magnético nas equações de Maxwell que o Dirac trouxe, foi para tentar entender se o elétron era elementar ou não, e segundo, para entender por que as cargas estavam se replicando na natureza. Essa era a questão. Depois tem uma outra questão, a massa do elétron. Hoje, nós sabemos que a massa do elétron, né, segundo as teorias assim, mais, não tão atuais, mas mais recentes, né, são a teoria eletrofrágil, modelo padrão, a massa do elétron ela provém não do fóton, a massa do elétron provém do mecanismo de Higgs. Mas o mecanismo de Higgs ele pode ter uma consequência, e tem uma consequência interessante em conexão com as equações de Maxwell, via fenômeno da supercondutividade. Quer dizer, o fato de na supercondutividade, quando um material transita de isolante para supercondutor ou de metal condutor para supercondutor, ele apresenta a expulsão do fluxo magnético. A expulsão do fluxo magnético pede uma mudança nas equações de Maxwell. E hoje nós entendemos que o fato, né, de haver supercondutividade, quer dizer, quando o material transita para supercondutor, o fenômeno eletromagnético que coordena, né, o transporte dos elétrons leva à existência de fóton massivo. Então, no supercondutor, o fóton não tem massa de repouso zero, ele se torna massivo. E a gente entende a origem da massa do fóton pelo mecanismo de Higgs. Uma outra eletrodinâmica anterior ao mecanismo de Higgs, que era a eletrodinâmica de Proctor, ela tentava também entender o fenômeno ligado à supercondutividade, que é conhecido como equação de London. A modificação de London, né, já vai falar sobre isso, na equação do campo magnético, na equação de Weber-Marx. Então, essas duas eletrodinâmicas aqui, a eletrodinâmica de Proctor e a eletrodinâmica de Maxwell-Higgs, elas, na verdade, são duas vertentes do mesmo eletromagnetismo. Então, o que a gente está propondo aqui, quer dizer, nessas duas eletrodinâmicas, né, tanto na eletrodinâmica de Proctor quanto na de Maxwell-Higgs, aqui, né, que a gente está interessado num fóton massivo. E esse fóton massivo está associado ao efeito Meissner. E esse efeito Meissner, ele descreve, né, a expulsão do campo magnético.
Então, o que é eletrodinâmica de Proca e o que é eletrodinâmica de Maxwell? Como é que se apresenta a eletrodinâmica de Proca? Vamos colocar aqui. Agora vamos ver que as duas, né, elas podem sair também. A eletrodinâmica de Proca, ela assume essa forma. As equações de Maxwell são modificadas desse modo. Divergente de E. Potencial, não mais o campo potencial, e aqui a carga. Então a primeira modificação já está aqui. Aqui aparece o potencial. A equação hoje não aparece só. Depois nós temos a equação de Ampère paralelense, que essa aqui não muda. Rotacional de E é menos dV dt. Isso aqui nunca muda. Porque basicamente essa equação é uma expressão disso aqui, né? Esse, o campo elétrico menos gradiente de φ, menos dt, e o campo magnético é o rotacional de A. Então, tirar o rotacional dessa equação é rotacional do gradiente é zero, vai ficar rotacional de dA dt. E aqui vai ficar dV dt, na verdade é rotacional do gradiente do rotacional do dA dt. Então, quer dizer, essa equação aqui é uma identidade que sai daqui. E se eu for olhar em termos dos potenciais, Faraday-Lenz não é uma equação nova, ela é uma expressão dos potenciais. Então, isso não muda. É estrutural a relação entre campos e potencial. A mesma coisa acontece com a equação de Gauss. Se não tiver monopolo magnético, né? Então, nós vamos ter que a divergência de D continua sendo zero. Então, essas equações aqui, elas não ressentem a presença de fontes. Elas são equações que a gente chama de homogêneas, né? São as duas equações de Maxwell homogêneas que só dependem da relação entre campos e potenciais. E aí agora a outra equação, que é essa aqui, que é rotacional de D. Essa baixa psi. Vou acertar esse sinal que isso é mais ou menos já. E aqui a gente tem 1 sobre C2, né? dt, mais zero já. Então o que modificou então foi esse termo e esse termo. Agora os potenciais estão presentes nessa equação. Vamos só fazer um exercício rapidinho, né, para acertar esse sinal aqui. A gente tirando ddt dessa equação vai ficar divergente da derivada temporal do E mais si dφ da derivada temporal com pontinho igual a 1 sobre ε0 d rho dt. E aí vamos tirar a divergência dessa equação. A divergência do rotacional é zero, supondo que os campos são derivados das contínuas, a divergência do rotacional é zero. Então nós vamos ter aqui si divergente de A igual a 1 sobre C2 ddt do divergente de E. Vamos tirar a divergência dessa equação. Só que a divergência de E é menos φ menos rho sobre ε0. Estou tirando agora, né, a divergência aqui. Então eu vou usar essa equação. A divergência de E é isso. E dá licença, vou deixar isso aqui por um instantinho. C2 ddt da divergência de E. Vamos deixar isso aqui assim. E aqui mais zero divergência de J. Só para acertar esse sinal. Então, se a gente vamos somar essas duas equações, então derivei essa equação em relação ao tempo e tirei a divergência dessa equação. Derivei a primeira em relação ao tempo e tirei a divergência da segunda equação. Eu vou somar as duas equações. Então, ao somar essas duas, vamos fazer o seguinte, vamos multiplicar essa equação aqui vamos dividir essa equação aqui por 1 sobre C2. 1 sobre C2. Aqui vai ficar 1 sobre C2. E aqui vai ficar
1 sobre C2. Mas 1 sobre C2 é zero, epsilon zero. Então isso aqui no final do dia dá um zero, certo? Eu tinha assim, 1 sobre epsilon zero vezes 1 sobre C2. Mas 1 sobre C2 é zero, epsilon zero. Então sobra um zero. Tá? Por que eu fiz isso? Porque quando eu somar essas duas equações, esse termo aqui cancela com esse. Então nós vamos ter do lado esquerdo o seguinte: se 1 sobre C2, né, ddt do φ mais divergência de A igual, aí somando essas coisas, cancelou com isso, aí eu vou ter desse lado aqui um zero, mas aí eu vou ter a equação de continuidade da corrente, para cá, ddt de ρ mais divergência de J, que é zero, o lado direito dá zero. Então isso aqui é igual a zero, então a gente ganha essa condição aqui, né, que é a chamada condição subsidiária. Então é isso aqui, então esse sinal aqui está certo, só queria checar esse sinal. Mas o que a gente viu é o seguinte, deixa eu apagar isso aqui, das equações de Proth, então se eu pegar essas equações aqui, tirar a derivada temporal dessa equação e tirar a divergência dessa equação, a conservação da carga me dá como consequência essa condição, quer dizer, essa equação e essa equação implicam nessa condição 1 sobre C2 ddt do φ mais a divergência de lá igual a zero. Então vocês estão vendo uma coisa interessante aqui. Tá? Essa equação aqui está me dizendo ó, que o A tem divergência. Então o A começa a ter parte longitudinal. Então, que tem divergência, ele tem componente longitudinal. E se ele tem componente longitudinal, a onda perdeu a transversalidade. Porque nas equações de Maxwell, o que a gente mostra é que o A é ortogonal à direção de propagação. Quando a gente pega as equações de Maxwell e mostra, né, tira os potenciais, né, quer dizer, a gente tem essa equação, assim, a gente ganha através das equações de Maxwell, olhando, né, que os potenciais satisfazem as equações de Maxwell, a gente tem aqui o E, quando a gente tem o K, né, a gente tem K, a onda livre no vácuo, né, K, escalar E, é zero. Então a onda se propaga, né, ortogonalmente a direção de movimento, tanto o campo E quanto o campo B, porque a divergência de B também é zero. Então a gente tem essas condições aqui. E o B é rotacional de A. Então o B é K vetor A. Então, se o B é K vetor A, B ortogonal a K, então automaticamente o A é ortogonal a K. Então, nas equações de Maxwell, então, quando as equações de Maxwell propagam no vácuo, o K escalar A é zero, a divergência de A é zero. Então, o que a gente chama de gauge de pulo, gauge de radiação. Agora, aqui não. A parte longe, o fato A agora tem uma componente ao longo da direção de movimento, quer dizer, eu vou para o espaço de Fourier, essa equação aqui, quando a gente vai para o espaço de Fourier, né, 1 sobre C2, ddt fica menos i ômega. E o φ fica transformado de Fourier no potencial. O K fica mais IK escalar, transformada de Fourier no potencial vetor. Isso aqui é igual a zero. Então isso aqui está me dizendo que o potencial vetor tem uma componente não trivial ao longo da direção de movimento, que está ligada à frequência do campo ao potencial escalar. Então a onda perdeu a transversalidade. Se ela perdeu a transversalidade, deve ter alguma coisa a mais nisso aí. Então, essa condição aqui é chamada de condição subsidiária. Seria se a teoria fosse variada. Aqui, ela não é bem, ela não é um carisma lógico, ela não é uma consequência da simetria, ela é uma consequência das equações de campo. É isso que eu ia te perguntar. Na minha visão, a consistência, você coloca um termo que depende explicitamente do potencial ali nas equações de campo, isso. Para você, se você perde conservação, você implica que você perde simetria de calibre, né? Você é obrigado a ficar naquela condição ali, não é? Deixa eu colocar aqui essa questão que você está colocando. Deixa eu apagar isso aqui. Se nós vamos olhar as equações de Maxwell, pensar essa condição subsidiária, deixa eu colocar aqui embaixo, para ela aparecer. Aqui eu vou dar um intervalo daqui a pouco, tá? Opa, também? Tá. Essa hora que você Conservado de sucesso.
certo? Já suponho que a quantidade é suficiente. Então, olha só, vamos ver o seguinte, vamos pegar as equações de Maxwell. As equações de Maxwell. Vamos voltar. As equações de Maxwell não dá. Só para fazer a comparação, isso que você chamou a atenção, é importante. Vamos pegar as equações de Maxwell com cargas e correntes, mas com meio oval. Isso aqui C2 para cá assim. Legal. Vai dar. Então, isso aqui Maxwell. Isso aqui Maxwell troca. Deixa eu apagar isso. Vamos ver o significado desse sim já. Eu só estou voltando as equações aqui. Vamos fazer só uma consideração. Eu posso chamar a atenção, porque eu não falei muito da transformação de calibre, mas é sempre bom, apesar de você já saber um pouco, assim, talvez o da graduação, mas chamar a atenção. Então, as equações de Maxwell, devido, né, à relação entre os campos e os potenciais, a gente sabe que, vou colocar aqui, a gente tem uma ambiguidade na definição dos potenciais. A gente pode mudar os potenciais sem mudar os campos. Vou colocar aqui. Então, se a gente fizer transformações, se a gente passar de uma família de potenciais filha para uma família de potenciais, né? Filhinha e aninha, de tal maneira que acho. Então, se eu passar dessa família de potenciais filiar para essa família de potenciais e substituir essas transformações aqui, substituir φ por filhinha menos ddt de alfa, substituir A por alinha mais gradiente de alfa, eu vou obter isso aqui, fica igual a menos gradiente de filhinha menos ddt do alinha. Isso aqui seria o meu campo transformado em isso aqui fica igual ao rotacional do alinha, seria o meu campo benigno. Então, os campos não mudaram, apesar dos potenciais terem mudado. Então, isso aqui é o que nós chamamos de simetria de Gauge ou simetria de calibre. Simetria por quê? A simetria pressupõe uma transformação. Eu estou fazendo transformação em quê? Nos potenciais. O que significa a simetria? Uma transformação que deixa alguma coisa invariante. Qual é o meu critério de invariância? As equações de Maxwell. Os campos não mudam e as equações ficam invariantes. Então a gente diz, beleza, a teoria, a formulação de Maxwell, ela é invariante, ela é simétrica, né, sobre essas transformações de Gauge aqui. Ela tem simetria de Gauge, porque eu posso mudar os potenciais seguindo essa prescrição aqui, não altera os campos e não altera as equações. Isso é a simetria de calibre. O fato de ter essa simetria, dizendo o seguinte, eu tenho uma liberdade de definir os potenciais sem mudar os campos e as equações de Maxwell. Classicamente, isso está ótimo. Esse alfa aqui é uma função arbitrária nas coordenadas espaço-temporais. Então, eu tenho à disposição uma função completamente arbitrária que vai transformar os potenciais sem mudar vamos dizer assim, a descrição clássica, que são os campos aí. Então, isso é a simetria de calibre. O que isso me permite? Deixa eu apagar isso aqui. Isso aqui me permite o seguinte: se nós temos completa ambiguidade na definição do φ A, essa simetria está me dizendo que eu posso, será que eu teria como fixar uma configuração de potenciais para eliminar essa ambiguidade, já que eu tenho esse alfa à minha disposição? Então, o procedimento que se pensa seria o seguinte:
nós podemos pegar uma condição, o potencial, se eu pegar essa condição, vamos ver por que exatamente isso. Pegar essa grandeza aqui, φ mais divergência de A. Vamos construir essa grandeza aqui, esse funcional dos potenciais. Vamos construir essa grandeza aqui que eu vou chamar de G. Se eu fizer uma transformação em cima do G, então uma transformação de gauge em cima desse G, claro que o G vai mudar. Isso aqui vai ser um G', que vai ser 1 sobre C2, DDT do φ, mais a divergência do A'. Então isso aqui vai ficar 1 sobre C2, DDT do φ, mais DDT do A. Estou fazendo a transformação aqui. Vou escrever tudo isso em função da família de potenciais φ. É mais a divergência do A. O A'. O A', então, é A menos gradiente de alfa. Então, esse objeto que eu formei, mas por que eu formei ele? Vamos ver já já. Esse objeto que eu formei dessa forma muito especial, por que ele é tão interessante? Isso aqui vai me dizer o seguinte, que G' é G mais 1 sobre C2, D2 dt2, menos Laplaciano do alfa. Esse operador aqui é aquele famoso operador que nós conhecemos como D'Alembertiano. D'Alembertiano, a gente usa sempre essa notação, ele representa a equação de onda com a velocidade da luz. 1 sobre C2, D2 dt2, menos Laplaciano. Já vou dar um intervalo, tá? Então, esse objeto aqui, do ponto de vista, é um operador diferencial. Esse operador, ele tem uma coisa que nós vamos estudar um pouco aqui no curso, que eu já pedi para vocês darem uma olhada, mas que a gente vai falar bastante aqui, que ele tem função de Green. O que significa a função de Green desse operador? Significa que esse operador é inversível, ou seja, existe um D'Alembertiano menos 1. O que significa existir um D'Alembertiano menos 1? Significa que se eu pegar o D'Alembertiano nas coordenadas t e x, usando DDT, DDX aqui, e atuar na função de Green, que depende de um t menos t', x menos x', isso aqui me dá o delta de Dirac no tempo e o delta de Dirac tridimensional espacial. Então isso é a função de Green. Esse operador, no fundo, pode ser invertido. No espaço de momenta, esse operador é K2, é ômega 2 menos K2. Então, esse operador aqui é uma coisa que poderia ser invertida no espaço de momento. É 1 sobre ômega 2 menos K2, menos K escalar K. Então, o fato desse operador aqui existir significa para mim o seguinte: eu posso inverter, eu posso calcular alfa a partir dessa equação. Eu posso, no fundo, tirar a função de Green para esse objeto. O que significa tirar a função de Green? Significa o seguinte: se eu tivesse a equação D'Alembertiano atuando num alfa de tx igual a uma certa função g de tx, isso significa, essa equação está inserida dessa maneira. Quem é a solução dessa equação para esse g? É alfa de tx igual a integral de dt', todo espaço t', todo tempo t', todo espaço x', da função de Green, Ga. Essa notação não foi feita. Vamos chamar esse g aqui, esse g aqui e a função de Green, esse g aqui é uma outra coisa. Vamos chamar essa função aqui de f. F grande. Perdão. Só para mudar a notação. Isso aqui é f', isso aqui é f' igual a f mais 1. O que nós estamos observando? Que essa grandeza f, assim definida em termos de potenciais, se eu fizer uma transformação de gauge, que é uma simetria das equações, essa grandeza não é simétrica, ela muda. Mas ela muda particularmente por essa quantidade. E essa equação aqui, uma observação matemática, essa equação, se alfa sem gradiente alfa igual a uma certa função h de tx, Laplaciano de alfa igual a um h de tx, eu posso resolver esse alfa em função dessa função. Agora, usando aqui a função de Green do Laplaciano. Quer dizer, usando aqui, isso aqui é t menos t', x menos x', h.
No curso de função de Green do verão, nós trabalhamos a função de Green para uma dimensão, para duas dimensões. Agora, na próxima aula, eu vou fazer para três dimensões, três espaciais, um tempo, três espaços. Então, essa função de Green que existe, ou seja, se eu aplicar o D'Alembertiano aqui, D'Alembertiano nas coordenadas t e x entra na integral, D'Alembertiano de g é a delta, e aí a delta mata essas integrais e me dá o h. Quer dizer, essa equação, essa solução aqui, automaticamente a solução dessa equação por causa desse resultado aqui. Essa função de Green, esse objeto g é a função de Green do D'Alembertiano. Então, essa observação é importante. Eu consigo, a partir dessa equação, resolver algo. Então, o que significa a chamada fixação de gauge? Por isso que eu botei essa letra F, de fixação. O que significa fixar o gauge ou fixar o calibre? Significa o seguinte, que eu tenho uma configuração, quer dizer, eu tenho os campos, meus campos dependem dos potenciais. Meus potenciais podem ser arbitrários, porque eu tenho infinitos potenciais dando os mesmos campos. Basta fazer essas transformações aqui, que os campos E e B não mudam. Φ e A mudam, mas E e B não mudam. As equações de Maxwell não mudam. Então, a física clássica responde bem a essa simetria. Então, essa é a minha transformação. Então, já que esse φ e A são arbitrários, nós vemos que, se eu impuser uma certa condição sobre φ e A, eu talvez possa trabalhar com aquela família escolhida de φ e de A. Então, o que nós pensamos aqui? Suponhamos que eu tenha configurações de φ e A genéricas. Então, se eu tenho uma configuração de φ e A genérica, eu posso sempre fazer uma transformação de tal maneira que lá no final eu ganho um F' igual a zero. Pergunta é, suponhamos que isso aqui não seja zero, seja a potencial escalar, tira a derivada temporal, soma com a divergência de A, ganha essa função f de px. Função qualquer. Se ela não é zero, e eu fizer uma transformação tal, que a transformação ela segue esse padrão aqui, essa função alfa pode sempre ser escolhida para que eu ganhe no final do dia um f igual a zero. Basta fazer o quê? Basta ter como solução resolver essa equação. Se essa equação aqui tem solução, isso significa que eu consigo encontrar, a partir desse f, o alfa que vai me zerar essa condição quando eu fizer a transformação. Então, se eu escolher aqui alfa igual a menos D'Alembertiano a menos 1, f, que é a função de Green. Como é que eu tenho que entender essa equação? Essa equação não, isso aqui é simbólico. Essa equação tem que ser entendida assim. Alfa de x é menos, aí eu integro todo o espaço, todo o eixo temporal em todo o espaço, a função de Green, T menos T', x menos x', atuando em f de T'. Então, essa equação significa isso. Então, se eu tiver um conjunto de potenciais, fizer esse cálculo e ganhar esse f, eu posso pensar, mas eu posso, a partir desses potenciais, fazer essas transformações e escolher esse alfa que satisfaça essa condição, porque aí no final do processo o f' é igual a zero. Então, se você começa com uma família de potenciais que satisfazem essa equação para f diferente de zero, por uma transformação eu posso sempre escolher um alfa, e aí eu peguei um alfa oportuno, conveniente, de tal maneira que o meu f' seja zero. Ou seja, eu posso sempre escolher, a partir dessa configuração φ', eu posso sempre passar para uma configuração φ'A', que dá o mesmo E e o mesmo B. Quer dizer, se eu olhar para esse φ e esse A, eu tenho E e B. Se eu olhar para esse φ' e esse A', eu tenho o mesmo E e o mesmo B. Então, eu fiz uma mudança lá nos bastidores, né, e lá no palco, ninguém ficou sabendo. Então, eu passei de E e B para E e B. Mas só que nos bastidores eu passei de φA para φ'A'. Mas eu posso sempre escolher o alfa, de tal maneira que 1 sobre C2 DDT do φ' mais a divergência da linha
seja igualzinho. Agora botaria ou tiraria o que eu quiser. Então, ou seja, eu posso sempre fixar os meus potenciais por essa equação. Se isso aqui não era zero, eu posso sempre fazer uma transformação de Gauge e passar para uma família em que isso aqui seja zero. Então, eu posso sempre, isso é o que a gente chama de fixação de calibre. Por que eu estou fixando o calibre? Porque eu estou fixando a minha função alfa. Agora, a minha função alfa deixa de ser genérica. Ela agora foi determinada a partir de uma família de configuração de potenciais, de tal maneira que o meu problema me permita trabalhar, confiar, satisfazendo essa equação. Então, além do E e o B satisfazerem essas equações, os potenciais φA que estão por trás do E e do B podem sempre ser escolhidos para satisfazer essa condição. Isso que a gente chama de fixação de Gauge ou fixação de calibre. E esse calibre é o chamado calibre de Lorentz, ou calibre covariante. Existem outros calibres que a gente pode escolher, eu já vou mostrar para vocês. Esse aqui é o calibre de Lorentz, ou o calibre covariante. Covariante no sentido das transformações de Lorentz. Alguém aqui é da UERJ? Você da UERJ. Então lá você deve ter ouvido lá a população lá do Sorella, do Vitor Lente, do calibre. Oi? Eu trabalho com o Márcio. Trabalha com o Márcio. Você trabalha com o Márcio? Capri? Não, meu querido amigo, o Márcio fez pós-doc aqui. Por exemplo, fala do Gauge de Landau, calibre de Landau. Então você pode trabalhar. Vamos ver que o calibre de Landau, não agora, mas nas aulas futuras, nós vamos ver que o calibre de Landau é um caso particular do calibre de Lorentz, faz parte dessa classe de calibres covariantes. E às vezes, você escolher o calibre significa que você... Escolher o calibre não é uma novidade da teoria de Gauge. Todo mundo escolhe calibre em todos os momentos da vida da gente. A gente sempre, para fazer qualquer observação, para ser a favor ou contra Lava Jato, não Lava Jato, impeachment, a gente escolhe um referencial. Todo mundo tem que escolher um referencial para tudo na vida. Então, qual é a simetria que nós temos em nossa vida? A liberdade de escolha. Né? Então, todo cidadão é livre para fazer a sua escolha ideológica. Então, liberdade de filosofia de vida. Mas no momento que você escolhe uma, você quebrou a simetria. Você, sei lá, você tem cara de PCdoB. Fã da Jadira Fegali. Então, se você é do PCdoB, cara, você quebrou a simetria. Você já escolheu um referencial, você já tem suas ideologias, você já vai ver o mundo político segundo a tua ótica. Mas enquanto você não escolheu o teu partido, você está sem escolha de calibre. Você tem liberdade. Escolheu, fechou. Né? Então, a mesma coisa, a gente tem liberdade de escolha de referencial. Todo mundo diz, a mecânica clássica é invariante por transformações de Galileu. Pode fazer transformações de coordenadas e a física não muda. Se eu fizer transformações entre referenciais e inerciais, as equações de Newton não mudam. Se eu vou para as equações, né, de Maxwell, por exemplo, se eu fizer transformações de Lorentz, se eu fizer transformações relativísticas entre o tempo e o espaço, as equações de Maxwell não mudam. Então eu tenho liberdade, eu vou escolher o referencial que eu quiser e as equações de Maxwell são as mesmas. A física não muda perante a minha escolha de referenciais. Mas para você fazer física, em algum referencial você tem que estar. É no laboratório? Tudo bem, mas você está. Ou você tem que escolher o referencial do centro de massa. Você vai para o referencial de uma estrela. Não importa. Para fazer física, você escolhe o teu referencial, você tem o teu relógio, você tem os seus sistemas de coordenadas, aí você quebrou a simetria, por quê? Porque você escolheu o referencial. Mas justamente a simetria está no fato de você poder escolher o referencial e não perder a física. Se eu escolhesse um referencial e a minha física mudasse, então não tinha simetria. O papel da simetria é esse, ela te permite escolher o referencial que você quiser, que você garante que você vai estar fazendo a mesma física, mesmo que essa física se apresente sob formas diferentes. O valor do campo é um vetor mudo, o vetor no referencial não é igual ao vetor no outro referencial, mas as equações que regulam as relações entre os vetores não mudam. Então, qualquer que seja o referencial de Lorentz, se eu fizer uma transformação de Lorentz qualquer, eu vou ter isso aqui, as equações de Maxwell não mudam nada, só botar linha em tudo. Eu tenho rolinha no outro referencial, tenho J' no outro referencial, tenho L' e B', mas as relações entre L', B', rolinha e J' não mudam. As equações são invariantes. Agora eu escolho o referencial justamente porque eu tenho liberdade de escolher o referencial e não mudar essas equações. Então eu escolho, mas no momento que eu escolho o referencial, eu quebrei a simetria, eu já escolhi o meu referencial, já fiz a minha escolha, então eu não posso mais fazer outra escolha, eu não posso trabalhar em dois referenciais ao mesmo tempo. É o que está acontecendo aqui, só que em vez de ser fixar
num referencial, que são as coordenadas do espaço-tempo, eu estou fixando um referencial no espaço dos campos, no espaço dos potenciais. Eu tenho liberdade de trabalhar com φ, com A, com φ', com A' sem mudar a LD. Então eu vou escolher, dentre esse e esse, eu vou escolher aquele que satisfaz essa equação. No momento que eu escolhi essa equação, eu fixei os meus potenciais através dessa relação. Ou seja, eu escolhi um referencial de gate, eu escolhi um referencial no espaço dos potenciais define os campos eletromagnéticos. Tá certo? Isso é o que a gente chama de escolha de calibre. Essa liberdade a gente tem, porque não aconteceu, depois vamos falar, vou voltar no segundo tempo da aula, com as equações de Proctor. Essa equação apareceu igualzinha, mas só que ela não vem dessa escolha de simetria, ela vem diretamente das equações. Das equações de Maxwell, eu não consigo tirar isso. Isso aqui vem dessas considerações de simetria. Então, por exemplo, essa é uma escolha que a gente chama de escolha de calibre covariante ou gauge de Lorentz. Então, esse aqui, os potenciais satisfazendo a essa condição. Então, isso aqui é que é o chamado calibre de Lorentz ou calibre covariante, certo? Potenciais que satisfazem essa equação. Muito bem. Agora, eu posso escolher um outro calibre. Por exemplo, o gauge de Coulomb. Vamos trabalhar sobre ele agora depois do intervalo. Posso escolher um outro calibre, que é o gauge de radiação. Posso escolher um outro calibre, que é o gauge axial. Posso escolher um outro calibre, que é o gauge de Poincaré. Não se espantem se a gente disser que tem conferências só sobre escolha de calibre. Tempos em tempos, as pessoas que trabalham com essas... Tem referência, tem gauge temporal. Tem várias escolhas de calibre possíveis. Você pode escolher uma delas e manter as equações de Maxwell. Por que você escolhe uma, ou outra, de acordo com a conveniência do que você quer estudar dentro da eletromagnetismo? Sobretudo essa escolha de calibre, ela é muito relevante na teoria quantizada. Mais do que na física clássica, ela é muito consequente no estudo da quantização do campo eletromagnético. Então, no segundo tempo, então foi bom, eu ia jogar isso para uma aula mais à frente, mas foi bom. Já que a pergunta veio, é porque tem contexto. Então, eu vou aproveitar, eu acho que vai ter uma boa dica tua, de aproveitar a discussão. O que é calibre, o que é escolha de calibre em Maxwell, não é escolha de calibre para prova. E depois nós vamos ver que na mesma discussão que da prova, que é a Maxwell-Higgs, tem um outro calibre ali dentro. Então, é muito importante vocês amadurecerem para essa discussão do calibre, porque não é uma discussão de física teórica, é uma discussão de eletromagnetismo ou de ótica quântica também. O pessoal da ótica quântica, da física quântica, gosta muito de trabalhar no gauge de radiação. Em algumas situações do gauge de Coulomb. Nós, da teoria de campos, nós fazemos física relativista, o pessoal da matéria condensada trabalha muito com gauge de Coulomb, gauge de radiação, gauge axial. Nós, da física de altas energias, quem tem comprometimento com a relatividade especial, gosta de trabalhar com gauges covariantes. Esses gauges aqui respeitam, eles são invariantes de Lorentz. Se eu fizer uma transformação de Lorentz, isso aqui não muda, é zero e continua zero. Aqui não. Se eu fizer uma transformação de Lorentz, eu perco o gauge de Coulomb, eu perco o gauge de radiação. Não perco o gauge axial. Posso perder o gauge temporal também. Então vamos falar sobre isso. Então o que é simetria de gauge para Maxwell não é simetria de gauge para Proctor, mas existe lá sobre outra forma. Tá bom? Vamos trabalhar sobre isso. Que horas tem para a gente? 6h25. Então a gente retoma, vou contar aqui, 6h40 a gente retoma. Tá legal? Obrigado, pessoal.